foi sobre o diagnóstico situacional, né? Que você propôs um diagnóstico de... Cadê? Eu anotei, mas não sei. Um diagnóstico de verificar qual era o momento, né? Que não tinha... Aliás, qual era o momento que tinha menos adesão. Isso é uma coisa. É assim, o diagnóstico situacional, você pode fazer o diagnóstico situacional para a estrutura, né? E aí você vai ver tudo aquilo que a gente já tinha falado, e seria o primeiro diagnóstico situacional para vocês dimensionarem, né, se as áreas físicas, né, entre os leitos está de acordo com a legislação, com a RDC 50, se o número de dispensers, né, está tudo certinho. E a outra coisa que eu falei para vocês era porque é o seguinte, vocês vão ter que monitorar, né? O monitoramento, né, de como é que está sendo feita essa adesão, a higienização das mãos, eu pedi, né, para que vocês pensassem em realizar um diagnóstico para saber em que momento, mas isso vai ser, por exemplo, esse diagnóstico ele vai ser feito para que vocês possam melhorar o treinamento, para que vocês possam melhorar outras coisas, mas assim, isso é um outro diagnóstico. Tá, era isso que eu estava confundindo, porque eu estava entendendo que esse diagnóstico que tinha que entrar era fazer parte do diagnóstico situacional que a gente tinha que colocar na matriz. E aí houve uma confusão e acabou que a gente entrou nesse consenso que não, que realmente era esse raciocínio que tu está colocando para nós. Deixa eu só falar com a Carla aqui, que ela quer entrar. Isso. Mas, veja bem, deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. Veja bem, esse passo a passo, esse esqueleto, né, de em que momento, por exemplo, vocês vão fazer um diagnóstico situacional, né, vocês vão colocar lá naquela matriz quem é que vai fazer, vocês vão fazer junto com a CCH, você vai ser junto com o segurança do paciente. Logo depois, vocês estão pensando em quê? Depois que vocês tiverem esse diagnóstico, vocês vão fazer a elaboração de um instrumento de coleta de dados para um outro diagnóstico. Seria um diagnóstico... Isso aí, assim, isso é tudo proposta. Vocês podem fazer isso ou não. Vocês já podem elaborar um instrumento para coletar informações, né? Esse instrumento vai ter o produto dele vai ser compreender em que ponto, em que momento, ou quais são as oportunidades que não estão sendo aderidas, né? Isso é uma proposta. Se vocês quiserem fazer a observação com outra coisa, vocês podem também. Isso é só porque a gente estava pensando em criar um instrumento para que vocês pudessem ser mais objetivos no sentido de dar uma melhor orientação futura para aquela área. Olha, o momento que está sendo menos aderido é na hora de sair, né, de fazer assistência, de prestar assistência e para um outro procedimento, ou antes do procedimento, ou depois, ou enfim, quando toca algum material contaminante. Enfim. Isso é uma coisa. Eu posso só te fazer uma dúvida? Pode. Só uma dúvida. Que inclusive, uma dúvida minha e da Carla, quando a gente estava também construindo essa matriz. Com relação de quem fará, né? Eu tive o raciocínio, assim, que eu imaginei que esse diagnóstico, por exemplo, situacional, que é a primeira linha que a gente colocou, era a gente que teria que fazer esse diagnóstico. Ou ele não é obrigatório? Ele não é obrigatório. Vocês têm que pensar que, por exemplo, quem vai fazer, vocês podem colocar que aí, porque assim, possa ser que no ano que vem vocês não estejam no hospital, né, porque as coisas mudam. Mas quem é que vai fazer isso? Isso compete a quem? Né? Há um técnico da CCH junto com um técnico do Núcleo de Segurança do Paciente, mais entendeu? Vocês vão ter que colocar... porque
Na minha cabeça, como eu já estava propondo, eu tinha que já lançar junto esse diagnóstico. Eu pensei dessa forma e a Carla realmente achou que não, que a gente poderia Não. propor esse diagnóstico para que Isso, a equipe vocês vão não propor. fizesse. Mas vocês têm que propor quando falar quem, né? Naquela pergunta, quem? Não vai colocar o diretor, não vai colocar. Vocês vão colocar alguém que tenha conhecimento da causa, né? Então, assim, quem entende, né? De repentemente, vocês podem chamar a empresa de prestação de serviço e higienização, algum representante, um representante da CCH, com um representante do Núcleo de Segurança do Paciente, com um representante de algum lugar, e principalmente daquele lugar, né? Um representante do local onde vocês vão implantar, passo a passo. Se é na UTI neonatal, um representante daquele lugar, né? Mas que vocês façam um grupo que vocês vão fazer um levantamento. E aí o seguinte, para fazer esse diagnóstico situacional, vocês vão ter que elaborar um instrumento também. O que vocês vão observar? Número de pias, número de dispensers, vocês não precisam elaborar esses instrumentos agora. Se vocês tiverem facilidade e tempo de propor, mesmo que a banca fale, está faltando isso, está faltando, mas eu acho que é legal, se vocês conseguirem propor um checklist, tipo um checklist, né? Elaborar um checklist do tipo assim, o que é importante para melhorar a adesão da mão, né? Ter pia, ter água corrente, se tem um dispositivo elétrico, se é manual, se tem dispenser de álcool gel, isso tudo vocês podem colocar, mas vocês não vão coletar nada, vocês não vão aplicar. Vocês só vão pensar num instrumento que possa contribuir para o diagnóstico quando for feito, né? Então, vocês podem colocar o que vocês quiserem, entendeu? Já pensando que esse instrumento vocês podem usar, eu espero que vocês usem, entendeu? Mas possa ser que uma outra equipe use também, né? Então... E, professor, isso vai ficar lá no anexo, né? Esses instrumentos que a gente fizer? Isso fica no anexo. Isso fica no anexo, né? Tá. Isso vai ficar lá no anexo. A gente, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu estou sendo banca do estado de Rondônia. E aí, eu estava vendo umas coisas, né, que eu não concordei muito com, né, as pessoas estão colocando os resultados na metodologia, do tipo isso que você está me perguntando, assim, a planilha, né, 5W, 2 ou 3H, ela vai ficar no anexo. Mas você tem que citar lá na metodologia que vocês vão utilizar uma ferramenta para elaborar o plano de ação. Essa ferramenta tem o nome de 5W, 2H, aonde são colocados quem vai fazer, onde vai fazer, Isso é tipo descrever a ferramenta, entendeu? É aquilo que vocês estão vendo, o que, onde, tal, colocar isso, pronto. Ou 5W, 3H, porque a banca não entende e a pessoa não entende, uma ferramenta chamada 5W, 2H, entra na internet e coloca lá o que é isso. É uma ferramenta, né, que se elabora um plano de ação, né, onde você tem que descrever quem vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer, entendeu? Quanto vai gastar, a quantidade. Então, isso é isso. Os resultados não ficam, os resultados, né, porque aí você está lá, um tópico chamado resultados é esperado. Aí é isso que a gente está conversando agora, né, a Elcione e Carla. Opa, deixa eu admitir Ismael aqui. Do tipo, a gente está falando de uma linha só, que é o diagnóstico situacional da estrutura, né? Da estrutura, e aí eu estou falando, estrutura é tudo, estrutura predial, insumos, né? Então, vocês têm que pensar que esse checklist, esse instrumento, né? Que pode ser checklist, pode ser um esquema que vocês vão marcar, um questionário, pode ser, né? Eu gosto muito de checklist, ou enfim, um questionário onde vocês possam agora só simplesmente fazer algumas perguntas do tipo número de pias, né? Primeiro, número de leitos, eu acho que é importante, né? Número de leitos, né? Número de pias, número de dispensers, né? Mas o que vocês podem
né, fazer o Eu até diagnóstico. coloquei, Papel toalha, Carlos, né? uma RDC 50 aí, que eu citei, porque nessa RDC ela fala os padrões mínimos de uma UTI neonatal, entendeu? E ela fala Sim, essa questão das pias também, dos lavatórios, do número de pessoas, do número de sim. leitos, né? De funcionários por leito. Então dá para se basear por ela, né? Carla, ó, você falou uma coisa super importante, que é bom colocar lá, né? Quando você colocar lá nos resultados esperados, né? A gente coloca mais ou menos um pouco disso que você falou. Por exemplo, assim, espera-se, né, que a elaboração, né, que todo o check, porque assim, vocês estão fazendo um checklist por área, né? Então possa ser assim, esse checklist, ele tem que ser sempre feito e analisado, quer dizer, ele pode ser um instrumento único, mas ele tem que ser analisado à luz de uma legislação. Então, isso é importante que você coloque, né? Para cada área, né? Porque tem área crítica, área semicrítica, área que não E é crítica. Então, para cada área existe um padrão sanitário, né? Então, é uhum. importante que vocês coloquem, mas vocês não vão fazer nada, mas assim, é importante que vocês coloquem isso, assim, que o diagnóstico ele será Baseado, né? baseado, né, nas diretrizes sanitárias, né, para cada setor, seja crítico, semicrítico ou não crítico, né, as áreas assistenciais, porque isso vai depender lá do número de leitos também, da complexidade do local, né? Então, você falou, isso é muito bem que você possa depois descrever isso, porque possa ser que a banca peça, olha, mas tá bom, você fez um diagnóstico, mas ele é geral, esse diagnóstico, a ferramenta ela é geral, mas o resultado, né, não vai ser, porque a depender da área existe um padrão de número de bias para tanto número de leitos, né? O espaçamento entre leitos, né, ele tem que ser feito assim. Uhum. Aí, assim, isso vai se aplicar ao hospital todo? Os ambulatórios, a gente vai usar essa mesma ferramenta? Sim, a gente vai usar a mesma ferramenta. Agora, o padrão para um ambulatório é outro. Talvez eu não tenha que ter tanta pia, tanto isso, tanto aquilo. Então, a ferramenta ela é única porque ela vai coletar essas variáveis, né? Tipo, quantidade de pias, quantidade de leitos. Isso está compatível, né? Onde estão esses dispensers, enfim, isso tudo vocês podem pensar, né? Se quiser elaborar alguma coisa, né, simples, né, um checklist, né, pias, né, quantidade, né, número de leitos, X, vocês colocam isso, né, vocês elaborem, né, vocês podem colocar que é um checklist em construção, que vocês estão propondo, né, por enquanto está em construção, mas que vocês têm ideia que é importante que tenha um checklist, porque o diagnóstico ele não pode ser feito, eu acho que precisa disso, eu acho que precisa Sim. daquilo, não. Tem que ser um diagnóstico embasado num instrumento que vocês vão validar, né? Possa ser que no futuro, né, tenha uma outra legislação que diga que tem que ter um dispenser para cada leito num determinado lugar. Então, é de acordo com a normatização vigente, né? E aí, esse diagnóstico situacional da estrutura, ele já vai dar um desdobramento lá, porque vocês vão colocar quem vai fazer, né, onde vai fazer, isso vai ser feito no local, né, cada setor que vai ser implantado, né? Quem vai fazer, né? Um representante da CCH com um representante da empresa de higienização, mais um representante do núcleo de segurança do paciente, mais um representante da área. Pronto, acho que tem 4 pessoas, já é o suficiente, né? Eu estou gravando, tá? Tá bom. E Aqui, ainda falando nesse primeiro tópico do diagnóstico situacional, que a gente colocou aqui, né? O diagnóstico situacional da infraestrutura e insumos, aí traz assim, criação do instrumento diagnóstico. Cabe aí nesse tópico mesmo, ou serão 2 atividades diferentes? A gente colocaria numa outra São atividade? distintas ou pode ficar tudo não, junto? olha só, o diagnóstico ele é feito como? Por meio da aplicação de um... Do instrumento. Tá, aí Então, você primeiro pode... faz o instrumento. Então, aí você pode até colocar, entendeu? Que pode colocar numa outra linha, elaborar o instrumento, pode ser.
Quem vai fazer Ele pode vir isso? como primeiro passo, então, porque Pode antes ser. do diagnóstico... O diagnóstico, né? elaboração de um instrumento, muito bem. Então, é pensando nesse agir que a gente vai, né, construindo Tá. as linhazinhas, né? Não se preocupe, É. né? Se depois você achar que uma linha daquela é um retrabalho, aí você suprime e melhora a outra, né? Ismael Sim, não quer mostrar a cara, né, Ismael? Não, professor, eu não sei o que está acontecendo aqui. Na verdade, eu entrei agorinha. Você está pelado? Não, eu não sei o que está acontecendo. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu aonde? Para não estar aparecendo aí. Câmera, né? A imagem. Tá. É só você... deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Eu já tentei aqui, mas não Aperta encontrei. essa câmera aí, ó. É que a sua tá mostrando aqui que tá desligada. Aonde tá essa câmera? Ah, agora sim, né? Ah lá, tá A ótimo. gente ainda tem configuração desse trem aí. Tá, vai fuçando esse negócio aí, menino. O próximo anfitrião é você, hein? Então, vamos lá. Mas é pensando assim, Elcione, Carlos, Ismael, né? Vocês vão pensando uma linha, aí fala assim, poxa, mas antes dessa linha tem uma outra coisa. É assim, entendeu? O plano de ação que vocês estão propondo, ele, na verdade, é o plano para hoje, mas possa ser que ano que vem alguém pense, mas precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, aí, seguindo esse diagnóstico, vocês sabem que tem um monte de coisa para fazer, que isso, assim, vocês não têm que executar nada, mas vocês têm que mostrar a importância do tipo elaborar uma ferramenta para colher dados para o diagnóstico. Então, se vocês vão fazer um questionário, um checklist, vocês vão colocar lá na linha elaboração, né, do checklist ou de um instrumento para fazer o diagnóstico situacional. Aí depois vocês vão fazer o quê? Aí vocês têm que pensar, o que a gente vai fazer agora? Né? Eu tenho uma dúvida, Renato. Em todos esses tópicos, a gente colocou já aí, né? Mas em todos os tópicos, a gente tem que colocar a questão do custo. Uhum. Sim, tem que colocar, por exemplo, isso aí, olha só, a gente vai colocar o custo, não aquele custo, o custo, deixa eu ver se eu tenho um termo aqui, um custo detalhado seria assim, quanto é que você custa, né? Quanto que custa a sua mão de obra? Não, a gente não vai fazer. Quanto é que custa a energia elétrica que você... Não é isso, né? É só quando tiver um custo realmente fora do nosso... Aquele que está visível. Tipo, eu tenho que comprar uma impressora, eu tenho que comprar uma papeleira, eu tenho que comprar papel, enfim. A gente vai partir disso, entendeu? Então, assim... Porque, assim, olha, das ações que a gente propôs, elas não têm custo, assim, um custo considerável. A única coisa que tem é quando a gente fala da questão da criação de folders, né, desse material gráfico. Sim. E aí, mas aí, Renato, a gente não tem esses valores, até porque ainda eles vão ser feitos no futuro, né? É um projeto que a gente está, né, almejando e tal, mas isso é uma coisa a ser feita no futuro, e lá no futuro vai ter uma cotação disso, né? Sim. Se vocês Como é que a gente lida com essa questão do custo? Mas vocês podem colocar um valor, entendeu? Um valor, né, aproximado. Né? Liga para uma empresa dessa e pergunta quando eu vou fazer tanto uma gráfica, né? Entendeu? Só é aproximado, só para, né, saber que ali tem que realmente, né, fazer uma licitação, tem que fazer... porque aí nesse momento que vai ter um custo só dessas nossas ações, as outras não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, aí assim, só voltando lá, vocês estão pensando em fazer esse diagnóstico, aquele que a gente está falando, o diagnóstico da estrutura, né? Para que, né? Esse diagnóstico é para que vocês possam eleger uma área piloto, porque tem gente que faz isso, faz um diagnóstico e para ver aonde que eles vão fazer, né? Ou o diagnóstico está sendo feito para que o resultado seja levado para a alta gestão, para que ela providencie uma adequação do número de pias, do número de despesas. Você tem que pensar nisso também, né?
o resultado, esse diagnóstico ele está sendo, ou ele vai ser feito pensando que toda vez que eu for implantar eu tenho que fazer esse diagnóstico. Então, assim... eu penso assim, que vai ser tipo assim, na verdade a gente já tinha na nossa cabeça que o projeto aconteceria na UTI NEO, né? Porque lá tem um dos pontos fortes até de lá, é justamente essa questão da estrutura de lavabo e de dispenser, que tem na UTI NEO, que hoje já tem. Aí precisa ver só se ela está adequada, porque como eu li na RDC lá, fala que tem que ser um lavabo para cada 4 leitos, leitos de não isolamento. Então, não sei se segue essa risca, mas que pelo menos lá tem uma pia e tem esse lavabo e os dispensers, sim. Isso é uma vantagem de lá da própria estrutura. Mas a gente não sabe o restante das coisas se estão realmente nos padrões mínimos, né? Tá, então na verdade, Carla, ela não segue esse critério da RDC. Ela tem muitas falhas. Mas, assim, é um espaço mais, com uma equipe mais coesa, né, que provavelmente vai aderir melhor nesse primeiro momento, a nossa proposta. Uma equipe menor também, né? Menor, mais coesa, e eles já têm um certo trabalho de outros projetos, então eles têm melhor adesão nesse momento para esse projeto. Tá, a então... RDC também é assim, mas assim, comparando em todo hospital está, não é inadequado, né? Preparado, mas ela tem uma estrutura um pouquinho melhor, né? Mas entendi. Ainda assim não preenche, né? Tá, mas então, Renata, eu acho que a ideia é fazer o diagnóstico, tipo assim, vamos fazer o diagnóstico para ver a realidade da UTI NEO. Tá, agora a gente vai passar para UTI adulto, por exemplo, aí faz a mesma coisa lá, mas vai ter que fazer desde o primeiro passo, entendeu? Tá, eu entendo assim, pelo menos. Não, esse entendimento tem que ser de vocês, o projeto é de vocês. Então, assim, se vocês, né, tem gente que está fazendo o diagnóstico no hospital todo e depois desse diagnóstico que vai eleger qual é o piloto. Lugar, né? Vai escolher, entendeu? Até qual é o lugar que eles vão, pode ser. Tem gente que já pensa, olha, a gente já tem pessoas trabalhando, a Lucineide já trabalha na UTI neonatal, enfim. O Cione, que é chefe de lá. É o Cione, né? Então possa ser isso. Agora, independente de ser o lugar melhor para implantação, ele tem que ser usado, né? Como piloto, porque é esse piloto que vai ser acertado, as linhas vão ser acertadas, né, para o segundo momento, né, que vai ser em outro lugar, que vai ficar as linhas ajustadas para o terceiro momento. Então, cada vez que você pega esse plano de ação, você vai sempre trabalhar em cima dele. Vocês têm que colocar isso em mente, porque a banca pode perguntar, tá, mas vocês estão usando esse plano de ação, ele é engessado? Não, ele não é engessado. O piloto, ele vai fazer com que esse plano de ação melhore. Possa ser que a gente encontre uma ação que tenha que ser feita que a gente não tinha pensado, né? Do tipo, vocês fizeram o diagnóstico, só tem uma pia para 15 leitos, né? A pia fica... E aí? Vocês vão... Vocês podem colocar uma linha, né, que vocês vão fazer um relatório para enviar para a direção com as não conformidades. Ponto. Né? Agora, não quer dizer que a direção vá cumprir, mas isso, uma vez que cumpra, roda-se de novo. Por isso que é importante da gente pensar depois no indicador, porque ele pode depois dizer assim, poxa, depois que colocou uma nova pia, né, aquele momento que estava quase 50%, hoje já está quase 90%. Né? Entenderam qual é o raciocínio da coisa? Né? Então, é pensar nisso, mas isso são coisas que vocês vão pensar, né? Eu estou fazendo esse diagnóstico, para quê? Para melhorar, para adequar a área física. Né? E aí, assim, emissão de um relatório, pode ser uma ação. Né? Quem vai fazer esse relatório? A equipe, essas 4 pessoas representando essas áreas, podem, né, elaborar um relatório de acordo com um checklist, que vai ser encaminhado para a direção, para que ele possa mandar para a manutenção, para a engenharia clínica, para onde tiver demanda. Né? Na nossa ação lá, na nossa planilha, foi colocada a questão da pactuação.
isso não pode. Eu pensei nesse sentido, assim, a pactuação para justamente depois desse diagnóstico, para mostrar o que foi encontrado, e aí já apresentava nessa reunião, que seria uma reunião de pactuação, mostrava quais são ainda as deficiências para tentar organizar o setor da maneira ideal, né? Isso tem que estar claro. Pensei isso aí assim, dessa maneira. Então, isso tem que estar... Talvez não fique claro nas linhas, né? Porque, não vou colocar. Mas no resultado esperado, tá, Carla? Na linha você coloca isso, né? De uma forma sintética. Mas lá no resultado esperado, se você quiser fazer resultado esperado, número 1, 2, 3, 4, 5, eu acho legal, porque quem for ler está vendo que o resultado esperado está alinhado relacionado. Com a linha 1. A linha 1 fala de diagnóstico. O que espera com isso? Espera coletar informações se tem não conformidades, né, de acordo com a legislação vigente. Se quiser colocar o número da legislação, ótimo, né, mas todas as legislações sanitárias vigentes. Né? Sim. A linha 2 também, a linha 3 também. Agora, isso vai chegar até a última linha. Qual é a última linha? Né? A última linha, e aí por isso que eu perguntei, que eu perguntei, você já tem um protocolo? Tem lugar que não tem protocolo, e a última linha é elaborar o protocolo. Se vocês têm um protocolo, a última linha, quer dizer, uma das últimas linhas, né, vai ser revisar o protocolo. Né? Sim. Então é isso. Aí eu coloquei assim, tipo, revisar o protocolo de higienização das mãos. Isso. Aí coloquei lá como, no caso, né, através de uma discussão em reunião pelas áreas, pelas equipes envolvidas e tal, vai acontecer no auditório, o produto vai ser o protocolo atualizado, né? Sim, isso. E aí ficou... sim, outra dúvida que eu tinha também para lhe perguntar. Você pode colocar uma estratégia de divulgar, né? Como é que vocês vão divulgar esse... Sim, divulgar né? Vão colocar na intranet, vão fazer um folder, vão mandar por e-mail, né? E aí vocês têm que ver qual é o que vocês estão mais acostumados, que é o mais divulgar efetivo. Ele após atualizado, né, Carlos? Atualizado, isso. Tá. E uma dúvida também, não sei se você viu, no cronograma lá, a gente colocou assim, tipo, mês 1, mês 2, aí eu fui colocando na sequência, quinzena 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu fui seguindo, entendeu? Esse é o cronograma. É desse jeito mesmo, né? Entendeu? Tá. O cronograma, se você não quiser colocar, você pode colocar assim, a ação, você vai colocar a ação, elaborar, né, na primeira linha. Qual é a ação? Diagnóstico situacional. Aí você coloca lá, o mês 1, porque assim, aquele cronograma é tipo um calendário, né, que vai estar cada mês, mas não vai dizer qual é o mês, só vai ter lá ou 2 quinzenas ou 4, se for por semana, e aí vocês podem colocar um xizinho ou marcar, dizendo que o diagnóstico situacional ele vai ocupar tipo um mês, né, aí risca se for por quinzena, assim. O outro, por isso que as ações elas têm que ser cronologicamente crescente, né? Então, assim, pensar em elaborar essa ferramenta para o diagnóstico, ela vai vir lá no começo, vocês vão gastar quanto tempo, né? Uma semana, né? Esse tipo de coisa, né? Porque aí ajuda o cronograma, mas é isso aí, o cronograma é isso. Ok. Deixa eu ver aqui. E a matriz de viabilidade? Deixa eu entrar aqui nela. Deixa eu ver aqui também. Mas, Carlos, também teve uma observação que você fez lá na nossa planilha ainda, que falava assim, que a intenção era fazer o diagnóstico antes, né? Aí, tipo, antes de iniciar a implantação do... Antes de iniciar a implantação da intervenção do projeto, a gente iria fazer essa avaliação em loco, de maneira observacional, né? Para observar se o pessoal fazia a higienização das mãos. A gente ia fazer esse comparativo. Só que você colocou lá na nossa revisão, que
na 9ª linha a gente também colocou isso, mas fazendo o durante e o depois, entendeu? Vamos ver aqui, peraí. É isso aqui, não é isso? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Peraí, eu que estou... Olha, você colocou lá que ficou bom, mas que na 4ª e na 9ª linha Isso. tinham a mesma avaliação. Olha só, aqui a pactuação, eu entendi agora, né? Aí, depois da pactuação, esse já é a 4ª linha, que é logo depois. Levantamento da adesão antes da intervenção. Isso. Né? Tá. Acompanhamento observacional através de um checklist ou né? Esse checklist. Tá. Aí, depois, você coloca aqui monitoramento dos indicadores. O que você quer dizer com isso aqui é a mesma coisa da linha 4, só que depois da intervenção. O que você quis... o que vocês quiseram colocar aqui? Que a gente tem a proposta da questão do indicador, que é aquele que você falou da gente fazer a observação, né, do antes e do depois. Mas a gente tem que ser de uma maneira contínua, na verdade, né? Porque vai fazer o antes, o durante e o depois. Sim. E aí, mas só que a partir do momento que a gente plantar, a gente já vai ter os indicadores para fazer as comparações, né? Olha só, então vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Tá? Vamos pensar aqui o que vocês... por isso que é bom vocês conversarem vocês, né? Para que vocês possam pensar o que vocês vão implantar gradativamente no projeto. Não, então, diagnóstico, vou fazer uma ferramenta, um diagnóstico, depois eu vou elaborar o indicador de monitoramento. Vocês já pensaram aonde que vai ficar esse? Porque aí você coloca isso lá no final, parece que vocês estão só no final se preocupando com o indicador. O que vocês vão usar para monitorar se o projeto está dando certo ou não? A ideia que eu dei de vocês elaborarem um instrumento de observação para os 5 momentos já era uma proposta de um indicador. Esse indicador, né, poderia ser observando os 5 momentos. O indicador poderia ser observando a técnica correta de higienização das mãos. O indicador podia ser a avaliação do consumo de antissépticos, né? O indicador pode ser um monte de coisa, mas ele tem que ser algo factível de execução. Por isso que eu pensei nessa estratégia de vocês usarem um instrumento fácil para observar tantos minutos, qualquer profissional, independente se ele é médico, vocês podem até melhorar essa ferramenta identificando categoria profissional. Quem é médico, é aí vocês que vão criar. Tá? Mas é importante que ele já esteja ali, né? Vocês estão elaborando... Lá no início. O mesmo da adesão, né? Isso, lá no 4. Né? Porque, assim, você coloca lá no 4... deixa eu descer aqui. Vocês ainda estão vendo, né? Levantamento da adesão. Mas antes vocês vão ter que elaborar um instrumento para o monitoramento. Vocês já estão... Né? Vocês já vão monitorar, porque assim, vocês vão monitorar o quê? Isso vocês têm que decidir. Vocês vão monitorar os 5 momentos, as 5 oportunidades, né, de higienização das mãos. Então, elaboração do indicador. Vocês vão usar eu aconselho usar um indicador só no momento. Use esse. Entendeu? Depois, se a banca falar precisa de mais, o projeto vai se pautar num único indicador. O que eu quero é melhorar a adesão. Né? Agora, depois, se quiser um projeto, né, a gente pode até pensar na técnica, mas assim, para melhorar a adesão,
A gente está falando de pegar água, de pegar sabão, de pegar o álcool gel, de fazer o que tem que ser feito. Aí vocês vão colocar lá, como vocês fizeram naquele instrumento. Pode até colocar momento 1, 2, 3, 4, 5, álcool gel ou sabão. Aí vocês podem colocar isso, né? Um xizinho, se foi com álcool, se foi com sabão, se foi com, enfim, né? Pode colocar lá, se foi médico, se foi fisioterapeuta, se não foi, pode também fazer isso, né? Agora, isso tem que estar ali, né? E isso vai ser feito regularmente em todo o projeto, tá? E talvez o que vocês estão querendo falar aqui no final, né? Esse monitoramento aqui, ele aí só é que ele já vai ter dados aí, né? A partir daí a gente já vai ter dados. Sim. Aí é o seguinte, aí eu não entendi, esse monitoramento dos indicadores já vai estar lá no 4, porque vocês já vão estar fazendo isso com uma certa regularidade, que vocês vão ter que colocar isso aí. Uma vez por semana, né? Uma vez por semana, né? Porque, olha só, eu até coloquei para alguns grupos da importância de uma atividade que nós tivemos, que é a atividade 14, que foi de elaboração da ficha técnica, de indicador, né? O quanto que ela é importante, né? Então, assim, elaborar uma ficha técnica do indicador é um produto esperado, é um resultado esperado. Vocês vão lá na atividade 14 do curso, não sei se vocês lembram, tem algum tempo, mas tem lá como é que você faz. Se eu quero monitorar a taxa de pessoas que usam boné nas videoconferências, eu tenho que poder dizer assim, olha, tem 4 pessoas assistindo e uma de boné, né? Então, isso eu estou fazendo uma fórmula para falar que 1, né, em 4, isso dá 0,25 vezes 10 vezes 100, 25%. Então, 25%, né, de uma reunião virtual usa boné, se eu for usar esse cenário aqui, tá? Mas vocês entenderam que eu tenho que construir a ficha técnica, construção da ficha técnica do indicador, que vai dizer assim, vai dizer quem é o denominador, quem é o numerador, qual é a regularidade que eu vou monitorar, né? Então, assim, eu vou monitorar tantas reuniões virtuais, né? Eu vou monitorar... Então, lá tem todas as variáveis que vocês têm que colocar. A meta, né? A meta, isso aí. Lá tem uma variável que é a meta. Eu quero que 100% das pessoas não usem boné nas videoconferências, tá? Aí, o que eu vou fazer? Aí já consegui, entendeu? Aí, como? Tem que... Mas eu acho bom de boné. Você fica bem de boné. Resultado, professor, você conseguiu. Não, é só para que vocês pensem assim, até isso, né? Então, se a minha meta era alcançar 100% de pessoas sem boné, né? Eu consegui, mas eu consegui através do quê, né? Isso não vai estar lá na ficha do indicador, não. Aí vai estar nos treinamentos, vai estar em tudo aquilo que a gente faz, né? Mas aí, quando a gente chega a esse 100% aí, né? Você parte para outra coisa, parte para outro indicador, para outro indicador, para trabalhar outra coisa. Carlos, assim, que aí então vai ser essa técnica, questão, por exemplo, né? Pode ser técnica, e depois você vai trabalhar tipo técnica, né? Tá. Aí na planilha a gente só vai citar a questão da criação do indicador. Lá nos resultados esperados a gente vai explicar, vai descrever ele. E no anexo a gente vai colocar a ficha técnica. Que Ismael vai fazer a ficha técnica, né, Ismael? Do indicador? Pode ser. Ismael fez, né, na atividade, ficou legal. Ô Ismael, mas é isso, vocês vão ter que dividir, cada um faz uma coisa, né? Por exemplo, um faz esse checklist aí, porque tem algumas coisas importantes, né? Eu acho que se vocês conseguirem, né? Eu não sei se vocês são bons de desenho, né? Mas aquele folder do Ministério da Saúde, que tem os 5 momentos, né? Vocês podem utilizar, entendeu? Aquela versãozinha, né?
e colocar ali mesmo, entendeu? Em miniatura, colocar um xizinho, né? Alguma coisa desse tipo. Né? A ficha de indicador, ela tem já um modelo lá na atividade 14. E aí, sabendo que esse monitoramento ele vai ser feito em todos os momentos. Agora, pode ser que essa linha 14 seja como eu coloquei ali, seja uma avaliação final, né? Para que vocês possam pensar em novos indicadores. Né? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Vocês colocaram um ponto aqui, que é a estratégia de aproximação de acompanhantes. Vocês podem só falar, isso é só falar, né? Indicadores, treinamento, e aí falta aquele negócio lá que é a elaboração do protocolo, né? Da revisão desse protocolo, né? Sim. Aonde que ele vai entrar aqui lá no finalzinho, né? Depois vai tirar essa parte do monitoramento, vai vir depois desse treinamento, né, do colaborador. Vai ter a revisão do protocolo e depois a divulgação do protocolo. Isso. Acho que fica legal, fica bom. Aí você seria antes do treinamento? Não, depois. A revisão do protocolo? A revisão do protocolo, aí vocês têm que pensar o que funciona melhor na instituição de vocês, né? Vocês podem treinar as pessoas já com o protocolo, né? Eu acho que pensa nisso. De repentemente, vocês podem fazer isso. Atrasaria mais também, protocolo, né? E depois o treinamento. Entendeu, Ismael? Já atualizado, né? Vocês vão ter que fazer esse exercício do que vem na frente, o que vem depois, entendeu? Porque possa ser que você tenha que fazer o treinamento, né? Tem uma questão que eu fico pensando se a banca pode perguntar, que tem a ver com ética também, né? Que por exemplo, se vocês, né, ou a equipe, né, que está monitorando lá, eu falo isso muito com os residentes, né? A gente tem essa discussão. Eu tenho um residente de enfermagem na CCH, e quando a gente implantou esse checklist de observação dos 5 momentos, ele falava assim: poxa, Renato, e quando eu vejo um médico não fazendo, eu posso ir lá e falar para ele? Né? Eu falo assim: olha, isso vai estar pactuado lá naquela reunião lá com os gestores, tá? Porque, assim, se o gestor, né, pactuar que vocês têm liberdade, né? Eu estou falando vocês, mas é a equipe que vai observar, de falar, olha, tem que fazer a correta higienização, né? Essa é uma questão que vocês têm que pensar, tá? Porque isso, na prática, como que vocês vão solucionar? Não é nem solucionar, né? Mas como é que vocês vão lidar com essa situação que eu tenho com os meus residentes? Primeiro que eles são residentes, e aí quando vê um médico, né, lá não fazendo... Né? Os médicos, na verdade, quando eles sabem que foi tudo pactuado, né, por isso que tem uma reunião prévia, eles aceitam de boa. E esqueci. Entendeu? Porque o gestor tem que ter esse feeling de chamar a sua equipe e falar: olha, a gente está num momento de implantação, esquecimentos são possíveis e são permitidos, mas o alerta ele tem que ser aceito. Isso é um pacto, entendeu? Então, assim, porque vocês têm que pensar nisso também, que a equipe que está lá, por isso que é importante ter aquela reunião lá com os gestores da área, para que isso seja pactuado, que no momento da observação, né, e for observado uma não oportunidade, que será avisado ao profissional executor, entendeu? Por isso que lá nas questões éticas não passa pelo CEP, mas passa por envolvimento dos profissionais por meio de reuniões com os gestores de cada área, né, da implantação. Tá? Porque aí todo mundo fica sabendo. Tá? Mais alguma dúvida? Tá. Eu perguntei, né, da matriz SWOT ou a FOFA, vocês ficaram com dúvidas? Né? Eu coloquei lá...
É para vocês pensarem, talvez a gente falou muito rápido, né? Vocês têm que pensar que um F daquele é para falar sobre forças internas, tá? Então, eu vi que vocês misturaram coisas, né? Então é pensar o que internamente vai contribuir. Se eu tenho um programa de residência, né, se é da minha instituição, é interno. Mas se é externo, é uma oportunidade, tá? Então, ele deixa de ser uma força. Forças são coisas internas. É tipo, tem E, Carlos, a gente pode acrescentar aí a questão, justamente aquilo que eu falei, da estrutura da UTI NEO, por já ter essa questão de lavabo e dispenser. Porque tem setores que nem tem isso, né, também. Mas isso é só para o piloto, né? Só vocês estão pensando que sim, para o piloto. O protocolo não tem é que ser de uma maneira geral. Não, para uma maneira geral. É algo que vai ponto positivo para o projeto, não para o piloto, né? Então possa o ser hospital que inteiro, né? Possa ser que para o hospital inteiro isso seja uma fraqueza, tá? Porque a gente fala de forças e fraquezas para situações internas ao Hospital Estadual de Santana. E oportunidades e ameaças para fatores externos, aquilo que está na Secretaria Estadual de Saúde, o que está no Ministério, o que está, né? Uma oportunidade são cursos de capacitação, cooperações técnicas, né? Ameaça é troca de direção, né? Porque isso depende do governador, sei lá, não sei como que é, se aí é OS, se aí é uma, enfim. Isso tudo vocês têm que pensar, mas assim, é o que vocês acharem, é o que vocês acharem na realidade, vocês não vão inventar. Mas isso é importante que vocês E aí o seguinte, quando vocês colocam lá, isso só vai servir para que vocês discutam. Tem lá uma seção de considerações finais que vocês vão colocar. O projeto, né, encontrou, né, atualmente essas forças, né, positivas, esses fatores positivos internos, que são esses, mas em contrapartida, né, se encontra algumas fraquezas em relação a isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Né? A matriz de viabilidade, né, aponta atualmente que nós temos oportunidades, né, em executar esse projeto, porque a gente tem uma cooperação técnica com o Hospital Sírio-Libanês, Samaritano, Moinho de Ventos, né, ou que a gente tem, por exemplo, um curso de higienização das mãos ofertado lá pela Universidade Federal, ou, enfim, ou que tem estagiários que vêm de outro lugar, ou que tem residente, enfim, isso tudo vocês vão pensar. E ameaças também, né? É nessa perspectiva que vocês vão pensar, porque isso vai fazer com que vocês descrevam, né, as considerações finais. Ok? Uhum. Então, Carlos, essa matriz, ela vai respaldar a gente para as considerações finais, é isso? Sim, enquanto ela que vai direcionar a gente para lá. Isso, enquanto essa planilha 5W, 2 ou 3H, é para os resultados esperados. Então, uma facilita a escrita, né, dos resultados esperados, e o outro vai facilitar as considerações finais. Então, por isso que é importante que vocês façam isso, né, prontamente, porque aí uma dupla fica encarregada de fazer uma descrição dos resultados esperados e a outra fica nas considerações finais. E aí o TCC está pronto. Mas gente, só tem pouquinha coisa aqui, você só tem que colocar lá a coisa do protocolo, né, aquilo que eu falei aqui. Estou esperando até hoje a gravação, né, do Ismael, mas enfim. Não, professor, mandei o link. Mandou para mim? Mandei para o seu e-mail e para o e-mail das meninas também. Ele mandou, eu vi. Você conseguiu acessar a gravação, Carla? Sim. Ele mandou. Desculpa, Ismael. Valeu. E Carlos,
ameaça pode ser considerado a questão do contrato com a empresa de higienização lá, que ela é o contrato que é junto à Secretaria de Saúde. A gente pode citar esse contrato como uma ameaça, uma né? ameaça. Lembrando que, por exemplo, por que a gente faz isso, Ismael? Porque isso não é estático. A ameaça aqui na Fiocruz, há um tempo atrás, era isso. Era a empresa de contrato, não era a empresa, era o contrato, era o termo de referência, né, que não era analisado por uma equipe técnica, né? Então, eles misturavam tudo, né? Então, eu já falei aqui para vocês, né? Eu acho que eu falei, foi nessa equipe que eu falei que a gente tinha um contrato onde a empresa terceirizada, ela que fornecia os sanitizantes, né, os saneantes todos, fornecia os antissépticos, né, e era tudo de péssima qualidade, não tinha nota fiscal, não tinha nada, né? A gente, quando queria fazer uma investigação de um surto, né, ou de qualquer um evento adverso, a gente não tinha dados, né, que pudesse refutar ou imputar, né, a responsabilidade, né, dos antissépticos e de outras coisas. Então, número de funcionários, não tinha reposição. Então, a gente melhorou. O que era ameaça hoje virou uma oportunidade. Né? Uhum. Então, hoje a gente tem uma oportunidade. Nesse sentido, o contrato com a empresa ele pode ser também considerado uma oportunidade. Pode. Se vocês Porque, têm... veja bem, se ele estiver de acordo, né? Teoricamente, a empresa ela fornece o material, né? O grande problema é o seguinte, não necessariamente. A gente hoje, só te cortando, no nosso termo de referência, a gente fez com que a gente conseguiu baratear o contrato, a gente que compra o produto e eles que executam, entendeu? Então, assim, a gente fez um contrato onde a gente dá um treinamento, a nossa enfermeira da CCH dá um treinamento para a enfermeira da empresa, entendeu? Mas os produtos são todos comprados pela gente. Então, assim, isso melhorou. E a gente conseguiu fazer... rastreabilidade, né? A rastreabilidade a gente conseguiu assegurar. A outra coisa foi que a gente, no termo de referência, a gente inseriu um checklist. Um checklist que o fiscal de contrato, ele aplica a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, ele usa um questionário dizendo, né, se o número de funcionários estava de acordo, né, ele vê um monte de coisa lá, se houve problema, né, levado para a gerência de risco sobre aquele produto, se houve falta de produto, se houve... Isso tudo, hoje a gente conseguiu melhorar muito. Então, aquilo que era uma ameaça à empresa, hoje virou oportunidade. Isso tudo, na hora que vocês forem mostrar, porque, assim, no slide, vocês mostram a matriz, né? E aí vocês discutem, se tiver que discutir esse tipo de coisa. Aquilo que ameaça hoje pode se tornar uma oportunidade, desde que haja, né? Primeiro diagnosticar, tem que diagnosticar, porque senão a gente nunca acha que isso é uma ameaça. Então, o que vocês estão fazendo, esse trabalho de intervenção, ele é um trabalho altamente produtivo para a instituição, porque faz com que vocês reflitam sobre o panorama macro da coisa, né? Porque na nossa força aqui tem um tópico que coloca, né? Porque parece-me que estava sem contrato, a instituição estava sem contrato com essa fornecedora desses insumos, desses materiais. Então, agora esse contrato ele foi renovado. Só que o problema é que a gente não tem fiscais e esse contrato ele não é cumprido conforme você está vendo? Está no contrato. Ó, que vocês estão falando coisas aí que é importante que vá para o plano de ação, que talvez vocês vão ter que ir lá no diagnóstico, né, fazer esse tipo de ação, né, de aplicação ou de revisão do termo de referência da empresa do contrato. Do contrato. Possa ser que vocês tenham que colocar isso. Entendeu? Porque o que acontece? Hoje
esse contrato ele é feito dentro da secretaria. Então, o contrato é lá na secretaria, eles não envolvem o pessoal dos hospitais. Esse é o grande problema. Então, E aí, isso aí é uma ameaça. Isso é uma sim, ameaça que está fora da sua governabilidade. Sim. Aí, outra coisa que você estava falando, que a gente, por exemplo, tem o fiscal de contrato e ele pode executar esse checklist mensal, porque o pagamento da empresa, ela é mensal. Então, todo mês, o responsável da empresa, ele chega, eu não sei com quem é o fiscal, mas alguém tem que assinar uma nota. Tem um fiscal de contrato para cada hospital. E essa pessoa é quem certifica a nota para poder efetuarem o pagamento lá na secretaria, entendeu? Isso é mensal. Olha só, eu estou aqui pensando junto com vocês, talvez não tenha que abrir nada, não vai ter que abrir linha, porque isso vai estar no diagnóstico. No diagnóstico, se vocês observam falta de insumos ou falta de dispensers, mas isso quem é que compra? É a empresa, tem que dar uma olhada no termo de referência. Quem é que repõe dispensers quebrados? Quem é que fornece papel toalha? Então, se vocês fizerem um diagnóstico bem feito, vocês vão chegar a uma reunião, porque depois tem uma reunião, depois do diagnóstico, eu falei, é importante que vocês façam um relatório, elabore um relatório dos apontamentos, né? Um relatório daquilo que vocês coletaram, para levar para a alta direção. A alta gestão tem que tomar as providências. Vocês já falaram, olha, não tem isso, não tem aquilo, mas quem é responsável? É a empresa terceirizada. Então, aí, ele vai ver a necessidade de falar com alguém da Secretaria de Estado que o próximo contrato tem que ter no termo de referência um checklist, que esse checklist seja aplicado regularmente, se vai ser mensal, semanal, quinzenal, semestral, pelas unidades, né, que são contempladas por essa empresa. Entendido? Vocês têm um plano aí que vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas assim, vocês têm tanta coisa aí que eu fico pensando que vocês têm muita coisa para ofertar para esse plano de ação. Entenderam? Gente, já deu 1 hora de reunião, eu falei que só ia ficar só no começo. Tá certo, não, mas não deu para... Vocês têm que marcar mais... Ismael, cadê Lucineide? Deu algum recado aqui no grupo? Não, né? Tá, não falou nada, não. Mas chamar ela para uma nova reunião só com vocês, para que vocês já aprontem o 5W, 2 ou 3H e a planilha fofa, né, dentro daquilo que a gente viu, e aí é escrever, né? O projeto, você mandar para mim já o mais rápido possível para eu poder ver a formatação, né? Ismael sabe formatar monografia, fazer sumário, sabe, Ismael? Quem é muito boa para fazer isso é a Lucineide, professor. Ela falou. Deixa essa parte de formatação com ela, entendeu? Hoje eu levei uma surra aqui formatando um projeto, porque eu esqueci como é que faz sumário, né? Renato, já está definida a nossa banca? Não, eu só quero... já tá assim. Já tá definido. Depois eu falo com vocês, depois eu falo. Na próxima reunião eu falo. Tem que falar antes, que é para a gente poder subornar a banca. Mas eu vou falar antes, tá? Ok, certo. Gente, posso ir embora? Tudo bem, ok. Marca uma reunião aí, tá? Pra gente... eu vou ver se eu já mando essa gravação agora para vocês, tá bom? Tá bom. Vocês vão continuar ou encerro a reunião? Carlos, a gente vai revisar, então, a gente já vai colocar e vai enviar para você até amanhã, aí você dá um retorno, certo? Tá okay, a gente envia para o seu e-mail, aí quando você puder, você retorna para a gente. Tá ótimo. Tá bom, então. Deixa eu interromper aqui. Então tá. Então, posso encerrar ou vocês vão continuar? Como é que vocês vão fazer?
A gente pode ficar só mais 5 minutinhos? Isso, então eu vou sair e vocês ficam, ok? Tá bom. Eu vou atribuir o anfitrião, então, para Ismael. Ou você quer ficar, quem sabe fazer a gravação? Deixa contigo, Ismael. Pode ser. Tá? Atribuir e sair.